Nossa aula então de matemática financeira. E então, a partir desse vídeo, nós vamos começar então o conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, só para a gente se localizar, aí na nossa apostila, a gente vai fazer o conteúdo do capítulo 4, tá? A gente vai iniciar pela capitalização composta, na página 37, tá? Bom, o que vocês vão ver é que os conceitos que nós estudamos lá para juros simples, vários são transladados para essa parte de capitalização composta de maneira natural. São as mesmas definições. O que vai mudar para a gente é a forma como a gente calcula o juro, tá? Ou seja, na prática, o que vai mudar são as fórmulas que nós empregaremos. Então, se vocês lembrarem lá no parte de juros simples, nós tínhamos um capital, né, em uma operação financeira, e que nós notávamos por C. E esse capital era aplicado em alguma operação financeira que redinha juros em tantos períodos, em N períodos, e a forma de calcular o juro decorrido uma certa quantidade de períodos era sempre calcular a taxa de juros sobre o capital, certo? O que a gente vai ver que é aplicado na prática é o conceito de juro composto, em que a cada período, então, o juro é aplicado sobre o montante do período anterior. Então, a gente começa com um capital C. Passado o primeiro período, nosso montante é o que eu tinha no mês anterior, mais o juro, certo? Aí, passado mais um período, qual vai ser o nosso novo montante? É o que eu tinha no mês anterior, mais o juro sobre o montante do mês anterior. E assim por diante, tá? Isso aqui no regime composto, tá? Então, eu vou começar fazendo um exemplo comparando o regime de juros simples com o regime de juro composto, tá? Então vamos lá, considere um capital, então R$ 1.000 aqui é o nosso capital. Aí para simplificar, coloquei a taxa de 20% ao ano, tá? E o período também está em anos, 4 anos. Vamos só para simplificar. Então, ó, no início nós tínhamos R$ 1.000, tá? Em ambas formas de calcular os juros. Bom, eu vou fazer primeiro o cálculo da capitalização simples, que vai ficar mais fácil, né? Porque, ó, se lembrarmos, para calcular 20% é só de R$ 1.000, é só pegar 1.000 vezes 20 e dividir o resultado por 100. Então, 20% de R$ 1.000 é R$ 200, tá? Então, vamos lá. Passado o primeiro período, o primeiro mês, né? Primeiro ano, esse R$ 1.000 produz R$ 200 de juros. Então, seu montante, que é a soma da quantidade que você tinha mês passado, ano passado, né? Com o juro desse período, quando a gente soma, nós obtemos um novo montante. Passados 2 anos, como aqui é juros simples, tá? Você ainda vai receber R$ 200 de juros, que é o 20% é sempre calculado sobre os R$ 1.000, ok? Então, seu novo montante passa a ser R$ 1.400 e assim por diante, tá? Como é juros simples, todos os períodos vai cobrar 20% sobre os R$ 1.000. Então, quer dizer que seu montante aumenta R$ 200 a cada ano, tá? Deixa eu fazer o composto de outra cor aqui.
Então vamos lá. Agora, no montante composto, o juro é calculado sobre na capitalização composta, nós calculamos juro sempre sobre o montante do mês anterior, ok? Então vamos lá. Após um ano, eu tinha R$ 1.000, então você vai pagar 20% de R$ 1.000, como nós já vimos, é R$ 200. Desse modo, meu mais novo montante é igual a R$ 1.200, ok? Agora, para calcular o novo, após 2 anos, como é que eu calculo os juros? Não é mais sobre os R$ 1.000, é sobre o montante do período anterior. Agora nós temos que calcular 20% de R$ 1.200. Então a calculadora vai 1.200 vezes 20, dividido por 100, dá R$ 240. Então meu montante após 2 anos fica igual a R$ 1.440, ok? Agora, como é que eu acho esses juros aqui? Eu tenho que calcular 20% de 1.440, tá? Então é 1.440 vezes 20 dividido por 100. Vai dar R$ 288. Essa é a quantidade de juros após 3 anos. Então, somando, vai dar, para obter o montante, agora eu faço mais 1.440. Então, fiquei com R$ 1.728 após 3 anos. Aí, agora no quarto ano, de novo, nós calculamos 20% dos R$ 1.728 para obter o juro que eu faço jus após os 4 anos. Então é só pegar o 1.728 vezes 20 e dividir o resultado por 100. Então me deu R$ 345,60. Então, para obter o montante, é só fazer mais 1.728. Então, ficando 2.073,60. Então, essa que é a diferença. Então, ó, se você olhar a forma de cobrar juros, é lógico que o juro composto vai gerar um montante maior do que no juro simples, tá? Porque na capitalização composta nós estamos pagando juros ou cobrando juros, dependendo da situação, sobre os juros dos meses anteriores também, dos períodos anteriores, tá? E na capitalização simples, a gente só calcula os juros sobre o capital lá do primeiro período, né? O capital inicial. Bom, vocês lembrarem lá na época do cálculo de juro simples, nós tínhamos então o conceito de montante, né? Aqui é a mesma coisa. Como é que a gente calcula o montante de uma aplicação? É a soma do capital com o juro, tá? É só observação aqui que na parte de juro composto eu vou usar J maiúsculo, tá? Para simbolizar, só para diferenciar de juros simples composto, ok? Então, a fórmula, vocês lembrarem lá da época de juros simples, a fórmula para calcular o juro simples é capital vezes 1 mais I vezes N. Agora aqui no juro composto a fórmula vai mudar, tá? Vai ser capital vezes 1 mais I elevado a N. Por isso que eu falei lá no começo do ano que quando chegasse na parte de juro composto, a calculadora simples não vai dar conta para a gente resolver nossos problemas, tá? A gente vai precisar de uma calculadora científica, tá?
Bom, mas de onde vem essa fórmula? Então, assim, só para não ficar jogada de qualquer jeito aí para vocês, eu vou dar uma ideia de onde que vem essa fórmula, tá? Então, vamos calcular, vou fazer um quadro aqui, simbolizando os juros e o montante de uma aplicação de um certo capital em vários períodos, tá? Então, suponha que eu tenho um capital C que foi investido. Então, após uma taxa aí, como usual, tá? Bom, aqui juro composto, tá? Então, assim, após o primeiro período, o meu juro é pegar o montante do mês anterior, que é C, e calcular aí sobre esse capital. Então, qual é o meu mais novo montante? É a soma capital vezes I, né? É o capital que eu tinha no mês anterior, né? O montante que eu tinha no mês anterior, que é o capital, mais os juros, que é esse aqui. Agora, se você... Deixa eu apagar esse aqui. Usar um pouco de matemática básica. Se eu isolar o C, eu obtenho isso aqui, ó. Capital vezes 1 mais I elevado... 1 mais I. Só que 1 mais I eu posso escrever ainda como 1 mais I elevado à potência 1, tá? Se você olhar então, ó, isso aqui coincide com a fórmula aqui, ó, quando o meu n é igual a 1, tá? Mas vamos continuar, vou fazer umas 3 vezes. Após o segundo período, como é que a gente calcula os juros? Como aqui é juro composto, a gente pega o montante do mês anterior, né? Que é capital vezes 1 mais I, e calcula I sobre ele, esse capital. Então, meu novo montante vai ser capital vezes 1 mais I, mais o juro. Capital vezes 1 mais I, vezes I. Agora, se você olhar essa soma, ó, eu tenho duas parcelas. E nas duas parcelas aparecem o mesmo número. Então, a gente pode colocar ele em evidência, né? Então, vai ficar capital vezes 1 mais I. Mas se eu colocar esse capital vezes 1 mais I em evidência, né? Esse que eu pintei de azul, isso vai ter que multiplicar para continuar valendo a igualdade 1 mais I, né? Porque esse capital vezes 1 dá isso aqui. E o capital vezes 1 mais I vezes I vai dar isso aqui, tá? Como aqui ó, todo mundo está multiplicando, ó, capital vezes 1 mais I vezes 1 mais I, isso aqui nós podemos escrever como capital que multiplica 1 mais I ao quadrado. Tá? Porque 1 mais I vezes 1 mais I é 1 mais I ao quadrado, tá? Então, capital vezes 1 mais I ao quadrado, então se o n é igual a 2, coincide com a fórmula aqui, ó. Tá? Vou fazer mais um período aqui para vocês, para quem ainda não se convenceu da fórmula. Então vamos lá, o montante após 2 períodos é isso aqui, ó, que eu pintei de amarelo. Então o juro vai ser capital vezes 1 mais I ao quadrado vezes I. E o meu novo montante vai ser a soma do capital vezes 1 mais I ao quadrado, né? Que é o montante do período anterior, mais o juro. Vai ficar capital vezes 1 mais I ao quadrado, mais capital vezes 1 mais I ao quadrado vezes I. Então, ó, da mesma forma que apareceu ali nessa soma aqui, ó, no montante do período anterior, ó, nós temos uma soma com duas parcelas. E nessas duas parcelas aparecem o mesmo número, tá? Colocando esse número em evidência. Então, a gente vai colocar capital vezes 1 mais I ao quadrado em evidência. Então, tudo isso tem que multiplicar 1 mais I. Então, como é que fica aqui? 1 mais I ao quadrado. Então, tem uma conta da seguinte forma. X quadrado vezes x é x ao cubo. Então, o x aqui é 1 mais I. Então, 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I, isso é 1 mais I ao cubo.
que é justamente a fórmula para o cálculo do montante ali que eu coloquei no teorema. É essa fórmula aqui, quando n igual a 3, tá? Então, se nós prosseguirmos com esse raciocínio, nós vamos chegar nessa fórmula aqui, que um montante de uma aplicação de um capital C por um período, n períodos, tá? N minúsculo, a uma certa taxa de juros compostos I, é dado por essa fórmula, montante vezes capital vezes 1 mais I elevado a N, tá? E a fórmula para o cálculo do juro cai de brinde para a gente, tá? Porque é só fazer a diferença, né? Então vamos lá. Lembrando que o juro, por definição, é... Bom, deixa eu fazer mais um passo aqui. Por definição, montante é a soma do capital com o juro, ok? Então, se eu isolar o juro, ele é a diferença entre o capital e o montante. Montante menos capital. Então, desse modo, o montante que nós já vimos é capital vezes 1 mais I elevado a N, menos C. Agora tem uma soma aqui, ó, uma diferença, né? Que, com duas parcelas em que o número C aparece em ambas. Então eu posso colocar o C em evidência. Então, para capital vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Tá? Que é justamente a fórmula que apareceu no teorema, né? Lembrando, então, para calcular os juros, tem essas duas fórmulas, tá? É de montante menos capital, que é mais usual, porque geralmente os problemas que aparecem, ele pede, nós precisamos calcular o montante antes. Então, depois para calcular os juros, fica mais fácil calcular só a diferença. Ou, se quiser calcular direto os juros, é aplicar essa fórmula aqui, ó, tá? Então, os juros... Então, vamos lá, para calcular os juros. O investidor investiu R$ 5.000 a juros compostos de 1,5% ao mês, durante um ano. Qual será o valor resgatado ao final desse período? Bom, o investidor investiu R$ 5.000 a essa taxa durante um ano. Então, R$ 5.000 só pode ser o capital, né? Então, isso aqui é o capital, 1,5% é a taxa, e um ano é o período. Só que um ano, como a taxa é mensal, nós vamos usar 12 meses, tá? A pergunta é o valor resgatado ao final do período. Então, o que a gente quer encontrar é o montante, tá? Então, lembrando que meu N igual a 12 meses, a taxa é 1,5% ao mês, que é igual a 0,015 ao mês. Só lembrando que para passar de 1,5% para 0,015, o que eu fiz foi dividir por 100, tá? E, claro, meu capital é igual a R$ 5.000. Bom, não tem segredo, tá? É só calcular o montante aplicando a fórmula aqui, ó. Então, lembrando que montante é capital vezes 1 mais I elevado a N. Isso equivale a dizer, então, que o montante, nesse caso, é 5.000. Multiplica 1 mais a taxa elevado à potência 12. Então, 1 mais 0,15, essa que é fácil, né?
é 1,015. Estou fazendo a calculadora errada, né? Então, 1 mais 0,015 vai dar isso aqui, elevado à potência 12. Bom, aqui na minha calculadora, a potência calcula com nesse botão x elevado a y, tá? Na calculadora Cássio, eu estou falando calculadora científica, tá? Da Cássio. A potência é no botão que é um acento circunflexo, tá? Então, na calculadora Cássio, você vai fazer 1,015, vai apertar o acento circunflexo, aí você aperta o 12. Então, aqui no meu caso, estou fazendo 1,015 elevado a 12. Deu aquele número lindo ali que eu não vou apagar, tá? Então, dá aproximadamente 1,195618171. Como eu arredondei esse negócio aqui, eu vou pôr um sinal de aproximadamente, tá? Então, aí isso aqui então vai ficar equivalente a dizer que o montante aproximadamente. Então, ó, igual eu fazia lá nas outras contas. Eu vou pegar esse número, não vou pagar do painel e vou multiplicar direto por 5.000, tá? Para reduzir a possibilidade de erro. Então, desse modo, meu montante deu aproximadamente 5.978,09, tá? Bom, esse exemplo então era só isso, tá, gente? Então aqui, ó, exemplo B. Uma pessoa aplicou R$ 7.580 a juros compostos em um banco que paga uma taxa de 2,25% ao mês, tá? Durante 120 dias. Igual o exemplo A, ele pede para calcularmos o montante recebido. Então, é óbvio que esse 7.580 é o capital, a taxa de juros é igual a 2,25% ao mês, e o meu período é n igual a 120 dias, que é 4 meses, ok? A gente ainda não aprendeu a converter taxa no juro composto de um período para outro, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente ainda não sabe calcular a taxa de juros compostos equivalente, tipo, a diária equivalente a 2,25% ao mês, tá? Essa vai ser uma das mudanças que tem em relação ao juros simples, ok? Então, por enquanto, para deixar os dados compatíveis aqui, ó, a taxa com o período, o que a gente pode fazer é transformar o período de dias para meses. Só isso, tá? Eu não consigo pegar uma taxa mensal e passar ela para diária ainda, tá? Porque a gente não aprendeu como faz isso. Bom, então vamos lá? Montante. A gente quer descobrir. O capital é igual a 7.580 reais. Minha taxa de juros é 2,25% ao mês, ou seja, 0,0225 ao mês. E meu número de períodos é igual a 120 dias, ou seja, 4 meses. Então esses aqui são os dados que a gente vai usar, tá? Bom, então
da mesma forma lá que nós fizemos no exemplo A, é só aplicar esses valores encontrados na fórmula do montante. Então, o montante é igual ao capital, que no nosso caso desse exemplo é 7.580, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,0225, elevado ao número de períodos, que é igual a 4. Desse modo, então, o valor do meu montante vai ser, eu vou colocar aqui um símbolo de aproximado, tá? Porque a gente vai ter que arredondar o valor que eu vou colocar aqui. Então é 1 mais 0,0225, 1,0225, então tá certo, elevado. Então, ó, aqui nessa calculadora, deixa eu comentar. Se eu apertar o x quadrado, ele vai pegar o valor que está aparecendo aqui no visor e elevar ao quadrado. Se eu apertar o x ao cubo, vai fazer um análogo, vai pegar o valor e elevar ao cubo. Aí esse x elevado a y é para eu escolher a potência que eu quero elevar, tá? Então eu vou levar a quarta, tá? Ó, então, se ele aqui, estou fazendo esse número elevado à quarta. Então, acento circunflexo, em geral, na matemática, denota quando você está fazendo uma potência, tá? Então, vai dar aproximadamente aquele número ali, ó. 1,093 083319. Bom, então tem que pegar esse número que está entre parênteses e multiplicar por 7.580. Então chegamos ao resultado em que o montante então é aproximadamente 8.285 e, só conferir, 57. Bom, e essa é a resposta final, tá? Então, montante é isso aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui também, ó, exemplo C. Então, lá, uma pessoa aplicou 6.000 reais por um período de 5 meses em um banco e paga uma taxa de juros compostos 3,5% ao mês, tá? Para calcular o montante e o juro, tá? Só observação que eu ainda não comentei, a partir de agora, a menos que eu diga o contrário, todo problema envolve juro composto, tá? Mesmo que, igual aqui eu tô falando, é juro composto, mas se eu não estivesse falando, era para assumir que é juro composto, tá? Porque juro simples ficou lá para outro capítulo, capítulo anterior. Então é claro que 6.000 é o capital, o período 5 meses e a taxa tá aqui, tá falando, tá? Então o montante a gente não sabe, no item 2i a gente tem que calcular os juros, a gente também não sabe. O capital tá ali, é 6.000 reais. Meu N é 5 meses e minha taxa de juros é 3,5% ao mês. Ou seja, é 0,035 ao mês. Bom, o primeiro item, então, está pedindo para calcularmos o montante, tá? Aí depois, no item 2i, a gente calcula os juros, tá? Então, lá, pela fórmula, montante é capital vezes 1 mais i elevado a n.
O montante, como nós sabemos, então, eu quero descobrir. O capital está aqui, 6.000. A taxa é 0,035 e o número de períodos é igual a 5, tá? Aqui não tive que fazer nenhuma conversão, porque ó, o período é dado em meses e a taxa também é mensal, tá? Então, desse modo, o montante fica igual a 6.000, que multiplica esse negócio tudo que está entre parênteses. Então, vou fazer 1 mais 0,035. Aí tem que fazer tudo isso elevado. Então, esse 1,035 é o resultado dessa soma, tá? 1 mais 0,035. Resolvi parênteses. Então, primeiro eleva a potência 5, tá? Não vai pegar, somar e multiplicar por 6.000, que vai dar errado. Elevado à quinta, dá aproximadamente aquilo ali. Só vou conferir aqui, ver se sorteio a conta. Então dá 1,187 686 306, tá? Como eu arredondei ali. Então isso aqui é aproximadamente. Então desse modo, montante. Bom, aqui está ali esse número aqui, ó. Tá ali na calculadora, tá? Então é só pegar ele e fazer vezes 6.000. Como eu não paguei, vai dar um resultado mais próximo do resultado correto, né? Porque eu não arredondei. Então no final nosso montante vai ser igual a R$ 7.126,12. Ok? Aqui, ó, bateu a conta. Agora o item 2i está pedindo para a gente calcular o juro nessa operação, né? Vamos lá, lembrando que montante por definição é capital mais juro. Então desse modo o juro é a diferença entre o montante e o capital. Então o juro vai ficar, então o capital nós encontramos no item I, que é 7.126,12 menos o capital, que nesse exemplo é R$ 6.000. Então aqui é fácil, né? 7.126 menos 6.000. Vamos chegar num juro de R$ 1.126,12. Ok? Bom, então o investidor investiu R$ 14.000 a 2% ao mês de juro composto, tá? Então eu quero calcular o montante. Então, quanto será o montante? Então ele quer calcular o montante após 8 meses de aplicação. Bom, isso aqui é o exemplo mais fácil, né? Então, o valor da aplicação é o capital, né? A taxa é 2% ao mês. E o período é igual a 8 meses. Então, o montante eu não sei. O capital é dado ali. É igual a R$ 14.000. A taxa é 2% ao mês. Ou seja, 0,02 ao mês, tá? E por um total de 8 meses. Então, ó, esses são os valores que a gente tem que usar, tá? Lembrando aqui, ó, se você olhar a taxa, ela é mensal e o período é dado em meses também. Então, não precisa se preocupar, pode usar os valores da forma que já são dados no problema nesse caso. Então, vamos lá, o montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. Então, isso é equivalente a dizer que o montante, no nosso caso, é igual a
14.000, que multiplica 1 mais 0,02 elevado à oitava. Então, o montante vai ficar aproximadamente 14.000. Então, lá, 1 mais 0,02, o negócio aqui, elevado à oitava. Então, vai dar aproximadamente 1,171.659.381. E isso é equivalente, então, vai dizer que o montante vai dar aproximadamente. Então, só pegar o resultado que dá um voador aqui, ó, e multiplicar por 14.000. Então, aproximadamente R$16.403,23, ok? Bom, era só isso que o problema pedia, né? Calcular o montante. Então, esse exemplo era só para fazer isso. Vamos fazer o exemplo E agora. Bom, esse exemplo E pede para calcular o juro, tá? Então, vou fazer ele de duas formas, tá? Se vocês lembrarem lá no começo da aula, no vídeo anterior, eu comentei que para calcular o juro, você pode ou jogar direto na fórmula do juro, tá? Só que daí é mais uma fórmula para você aprender, né? Você se preocupar em usar. E uma outra maneira seria primeiro calcular o montante e depois calcular o juro usando a diferença entre o montante e o capital, né? Aí cada um escolhe a forma que acha mais fácil de fazer. Então, ó, está pedindo calcular o juro composto numa aplicação de R$ 2.500 a uma taxa de 25% ao ano durante 72 meses. Vou começar, então, meu 72 meses é igual a 6 anos, né? Então, é só fazer ó, 72 meses dividido por 12 meses, que é a quantidade de meses em um ano. Nós obtemos, então, que 72 meses corresponde a 6 anos, tá? Deixa eu colocar aqui 6 anos. Esse 2.500 é o capital e o 25% ao ano é a taxa. É para calcular o juro, tá? Então, aqui o que nós sabemos é o capital, que é igual a R$ 2.500. A taxa, que é igual a 25% ao ano, ou seja, 0,25 ao ano. Tá? Quando eu divido por 100, tem que tirar o sinal da porcentagem, tá? E a quantidade de períodos é igual a 6 anos, tá? Bom, vou colocar aqui também. É igual a 72 meses, que é igual a 6 anos. Então, aqui estão os valores dados, tá? Que nós utilizaremos. Lembrando que eu passei de meses para anos porque a taxa é anual. Bom, tem duas formas de fazer. Vou fazer a primeira forma, que a princípio pode parecer mais extensa, só que eu prefiro fazer da primeira forma, tá? Por quê? Porque calcular o montante, nós já estamos carecas de saber como é que faz, né? Isso é capital vezes 1 mais i elevado a n. Então, no nosso caso, o montante vai ficar igual a 2.500, que multiplica 1 mais 0,25 elevado à sexta. Então, o montante vai ficar aproximadamente 2.500 vezes 1 mais 0,25 dá 1,25 elevado à sexta. Então, vai dar aproximadamente 3,814697266, tá?
Então, fazendo a conta ali, pega esse valor e multiplica por 2.500. Chegamos a esse valor aproximado de 9.536,74, tá? Então, ó, cuidado. Isso aqui é o montante, tá? Não é o que o exemplo está pedindo ainda, tá? Ele está pedindo juros. Então, tem que continuar. Então, lembrando que o juro é a diferença entre o montante e a capital. Então, o juro é o montante, eu acabei de calcular, é 9.536,74 e o capital é R$ 2.500. Bom, aí, calculando essa diferença, chegamos no valor de R$ 7.036,74. Então, isso aqui é o resultado do exercício. Bom, essa é a primeira forma. Digamos assim, a desvantagem dessa primeira forma é que eu tenho que calcular, fazer duas contas, né? Então vamos usar então um outro método. Eu vou chamar de segunda forma de resolver esse exercício, tá? Vamos lá. Como é que funciona? Eu vou usar direto a fórmula do juro, tá? Que está dada aqui. Essa fórmula aqui, ó, juro é capital vezes 1 mais i elevado a n menos 1, tá? Bom, capital está dado aqui, ó, 2.500. A taxa é 25%, né, ao ano, então é 0,25 por 6 anos. Então, o juro é aproximadamente 2.500, que multiplica. Então, vou resolver todo o colchete de uma vez, tá, na calculadora. Como é que a gente faz isso? Primeiro parênteses, 1 mais 0,25. Aí tem que pegar tudo isso e levar a sexta. Agora, só agora que eu subtraio 1. Então, vai me dar aproximadamente 2,81, 46, 972,66. Então, é aquele mesmo tática. Não apago aqui a calculadora o resultado, tá? Esse número está aparecendo aqui, ó. Aí faço vezes 2.500. Então, aí eu vou chegar no resultado mais, digamos assim, próximo do original, sem arredondar. Vou fazer o arredondamento aqui no final. Então, vai dar aproximadamente 7.036,74, que é o mesmo valor que tinha dado antes, né? Da primeira forma. Então, a vantagem desse método aqui que eu fiz, né, dessa segunda forma, é que ela é mais curta, né? Ó, também não é tão mais curta, mas eu só apliquei uma fórmula e saí direto no resultado que eu precisava. Só que a dificuldade é que teria mais uma fórmula para eu saber, né? Decorar como é que usa e tal. Ok? Então, gente, ó, eu estou vendo que os últimos dois exemplos aqui, nós vamos ter que calcular o período, tá? Então, tanto no F como no exemplo G, nós vamos ter que calcular o número de períodos N, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Aí eu vou fazer um terceiro vídeo, porque quando a gente calcula o N, a gente precisa utilizar o logaritmo,
tá? Como eu imagino que vocês têm alguma dificuldade, então eu vou explicar esses últimos dois exemplos em um vídeo separado, tá?